Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Irandé Oliveira e hoje estamos aqui para debater algumas atividades remotas de geografia desenvolvidas para a turma do sexto ano. Trata-se de atividades referentes ao conteúdo e conhecimento estabelecido no capítulo 1 do livro didático de geografia de vocês. Assim, no conteúdo audiovisual de hoje, por meio das atividades remotas propostas, vamos discutir o conceito de paisagens geográficas e ajudá-lo a fazer e corrigir essas atividades. Lembre-se sempre de elaborar suas respostas em formas de textos coerentes com as perguntas e seguindo as regras básicas da língua portuguesa. Lembre-se que já disponibilizei a resolução e discussão da atividade 1 de vocês, tá? E agora aqui nessa videoaula vamos começar com a atividade 2, aquela referente ao capítulo 1 do livro didático e que envolve a leitura e interpretação de um texto sobre a poluição dos rios e mares por mercúrio. Esse texto aqui que está ao lado, em que vocês devem responder duas questões propostas na página 18. E em que sua primeira questão diz: qual atividade ilegal tem sido praticada nos rios da Amazônia? Essa atividade pode produzir impactos em locais mais distantes? Atenção, pessoal, vamos lá. Eu vou trazendo a discussão sobre o assunto e no final apresento um caminho ou esboço de resposta. E para responder essa questão, primeiro temos que entender o que é a atividade econômica do garimpo e o que seria esse elemento químico chamado mercúrio. Dessa forma, garimpo é o nome dado à extração mineral, manual ou mecânica de pedras e metais preciosos. E o mercúrio é um metal que tem a capacidade de se ligar com outros metais. É amplamente utilizado no garimpo para facilitar a separação entre ouro e outras partículas. Apesar de seu uso comum, o mercúrio é um metal tóxico que pode causar problemas ambientais e de saúde à medida que se acumula nos indivíduos das cadeias alimentares, por se associar a compostos orgânicos. Por fim, como esboço de resposta da questão, aí vocês pegam o caderninho, o papelzinho, podemos responder que a atividade ilegal que tem sido praticada nos rios da Amazônia é a atividade de garimpo utilizando mercúrio. E essa atividade pode gerar impactos mais distantes, sim, à medida que o metal é carregado pelas águas e se espalha pelas cadeias alimentares. Então, respondida a questão 1. Já na questão 2, é pedido que faça uma pesquisa em livros, revistas, jornais, na internet e responda como o mercúrio pode intoxicar os animais. Que problema a ingestão de mercúrio pode causar nos seres humanos? Então, pessoal, como esboço de resposta, vocês poderiam colocar aqui: o mercúrio pode intoxicar os animais quando se associa a compostos orgânicos e passa a se acumular nos diferentes níveis das cadeias alimentares. A intoxicação por mercúrio pode causar sérios danos ao sistema neurológico, ou seja, na cabeça. Portanto, com a atividade 2 respondida e corrigida por vocês, vamos dar prosseguimento com a nossa terceira atividade remota, que envolve dois exercícios sobre a identificação dos tipos de paisagens geográficas que podemos encontrar. No primeiro exercício, e a observação e comparação das paisagens sonoras, no segundo exercício. Mas para responder essas questões, precisamos entender o conceito de paisagem geográfica, não é mesmo? Os elementos que a compõem e os tipos de paisagem. Nesse sentido, conforme a descrição desse conceito apresentado na própria atividade, para a geografia, a paisagem é o conjunto dos elementos naturais e culturais, ou seja, humanizados, que podem ser vistos e percebidos em um local. Portanto, é tudo aquilo que os sentidos humanos, o tato, a audição, o olfato, a visão, pode captar. Quanto aos elementos da paisagem, essa é formada por diferentes elementos que podem ser de predomínio natural ou humano, no caso cultural. Nesse sentido, temos dois tipos de paisagem. A paisagem natural, sendo formada por elementos criados pela própria natureza, sem interferência da mão humana, como exemplo, os rios, as cachoeiras, as cavernas, as florestas,
o mar, as montanhas, a praia. E temos também as paisagens humanizadas, também chamadas de paisagem cultural ou paisagem antrópica, que é aquela que tem resultados e transformações da intervenção humana, da ação humana, formado por elementos criados pelo homem. Como, por exemplo, os prédios, as cidades, as casas, as igrejas, os açudes, jardins, etc. Atenção! Atenção quanto às transformações da paisagem. É importante enfatizar que as paisagens são dinâmicas, ou seja, se transformam, estão em constante transformação pela ação da natureza e do ser humano, expressando interferências do passado e do presente. Portanto, após essa explanação, vamos direto para o primeiro exercício, no qual, na primeira questão, é apresentado um desenho, que está aí ao lado, e pedido que vocês circulem o que não é natural na paisagem, ou seja, o que foi construído pelo homem. E como esboço de resposta, o caminho de resposta, vocês podem colocar aí, que é claro que vocês vão circular essa ponte acima do rio, ligando as duas margens do rio. Já na segunda questão, é solicitado que vocês pintem apenas os elementos naturais apresentados na paisagem ao lado aí abaixo. E nesse caso, vocês deveriam pintar a vegetação, representada pelas árvores e a mata rasteira, deveriam pintar a cachoeira e rio, como também as nuvens ou o céu. No segundo exercício, após vocês ouvirem a sonora disponibilizada, é perguntado na questão 1, quais sons demonstrados no áudio foram possível identificar. Como esboço de resposta, temos uma variedade de sons, como o som dos pássaros, o som dos automóveis, como carros, caminhões, motocicletas, os cachorros latindo, os grilos, as folhas balançando nas árvores, o som das pessoas conversando em um local, sons de um ambiente de floresta, de sítios, de riacho, etc. Notem que a segunda questão é pessoal e nós discutiremos esses sons que vocês não conseguiram identificar na nossa volta. A terceira questão também é pessoal e era para que vocês ficassem em silêncio para que fosse possível ouvir os variados elementos do ambiente em que estão, os ruídos, a emissão de sons, as falas, os barulhos provenientes de fora da sua casa e da rua, etc.